Bem-vindos! Alvos para cada semana de 2024. Essa semana é a semana 49. Ela vai de 7 até 14 de dezembro. E a nossa série é Alvos para a Vida Cristã. Alvos semanais para a vida cristã. O alvo dessa semana ele se encontra em 1 Pedro 2,21. Diz o seguinte: porque para isto foste chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Então, o alvo dessa semana é seguir o exemplo de Cristo em todas as áreas. Que desafio! Bem, o contexto de 1 Pedro, capítulo 2, aqui Pedro escreve a cristãos que estavam enfrentando perseguições, sofrimento. Ele escreve encorajando a esses cristãos a viver de forma digna diante de Deus e diante do mundo. Nesse capítulo, ele destaca que nós somos chamados para viver uma vida de submissão, de firmeza, perseverança, e isso em meio a tempos difíceis, de crise. Cristo, ele é apresentado aqui como o exemplo supremo, que suportou todo o sofrimento e de forma injusta, mas com paciência e confiança no Pai. Perigos de exemplos errados que nós temos em nossos dias, e são vários os exemplos errados. A nossa tendência é buscar modelos, e sempre buscar modelos para imitar, isso é natural. Mas nem sempre escolhemos os melhores exemplos. A sociedade, ela nos oferece padrões que são inconsistentes e que muitas vezes elas nos afastam dos princípios que Cristo estabeleceu. É fácil também cairmos na armadilha de viver um cristianismo teórico, falando sobre o exemplo de Jesus, mas não praticando o que ele ensinou. A frase "em seus passos, o que faria Jesus", lembra? Ele é um lembrete simples, profundo, de como nós devemos moldar a nossa vida e as nossas decisões, as nossas atitudes. Contudo, ao longo do tempo, essa frase ela se banalizou e ela ficou sendo usada como um slogan, mas sem a seriedade que ela merece. Seguir os passos de Jesus significa abraçar um estilo de vida que reflete compaixão, humildade, justiça, amor, mesmo em meio a desafios e sofrimentos. É importante que entendamos que imitar a Cristo não é apenas uma frase de efeito, mas é um chamado à transformação radical da nossa vida. É sobre seguir os seus passos, não apenas em grandes decisões, mas nas pequenas também, nas pequenas escolhas, no dia a dia, em toda a nossa vida. O chamado à coerência que Pedro nos chama aqui é a uma imitação prática de Cristo. Filipenses 2:5-8, Paulo reforça essa ideia. Lá ele diz que nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Ele fala que ele se esvaziou a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. O nosso desafio diário é viver uma fé consistente, que impacta não somente pelas nossas palavras, mas em todas as áreas da nossa vida, de forma prática. Como disse Bonhoeffer, ser cristão não é uma coisa que simplesmente se crê, é uma coisa que se vive. Quais são os desafios práticos, então, para essa semana de número 49? A primeira delas, analise as suas influências. Identifique os exemplos que guiam as suas atitudes e as suas decisões. Eles refletem os passos de Jesus? Faça um esforço consciente para selecionar as suas escolhas com o caráter de Cristo. O segundo desafio é pratique a imitação de Cristo. Escolha uma área específica da sua vida, um relacionamento ou no seu trabalho, e tome decisões baseado naquilo que Jesus faria. Reflita no final do dia como essa postura impactou você e impactou as pessoas ao seu redor.
Meus queridos, que possamos a cada dia nos aproximar mais de Cristo e nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele, nos moldando ao caráter de Jesus Cristo.